Olá! Hoje nós vamos falar de dinheiro na prática. Esse é o nosso tema. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as cifras, sobre o dinheiro, sobre a forma de se utilizar o dinheiro, mas principalmente eu queria te falar que a forma como você lida com o dinheiro tem a ver com a forma como você lida com as suas relações afetivas. Bom, e lembrando, por que é tão difícil falar de dinheiro? Eu coloquei aqui alguns itens que nós iremos tratar na nossa jornada e a primeira dela tem a ver com a questão das crenças limitantes, a questão daquilo que te limita, daquilo que você aprendeu na sua família. Também podemos tratar da questão das relações interpessoais, que seria a forma como você trabalha, por exemplo, a forma como você lida com seus familiares, a forma como você lida em casal. E depois a questão do planejamento. Falar de dinheiro tem a ver de falar de sustento, falar de moradia, mas hoje em dia tem a ver também com preocupação, dor de cabeça, e eu vejo muitos cursos na internet ensinando a aplicar, ensinando a investir, mas a maioria dos brasileiros não tem um dinheiro que chega até o final do mês. Então, como fazer esse dinheiro ser bem aplicado, trazer o sustento para sua família, o lazer, deixar você dormir sem preocupação e, se possível, sim, sobrar um pouquinho no final do mês. É disso que a gente vai tratar durante essa nossa conversa e esse nosso bate-papo. Bom, o que significa dinheiro? Dinheiro significa desejo, desejar. Significa também trocas. E aqui eu volto a falar que a forma como você lida com as suas trocas afetivas, com as suas relações, tem a ver com a forma como que você vai lidar com o seu dinheiro. Então, o que a gente vai aprender aqui? Lidar com as emoções e, por consequência, lidar com o dinheiro. Te garanto que vai ser muito interessante e daqui a pouco ver as moedas, ver o dinheiro não vai te causar estresse, não vai te causar desconforto. Muito pelo contrário, nem preocupação. Você vai aprender a controlar sua vida financeira, controlar suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. Bom, e para falar de dinheiro, eu preciso começar falando da nossa linhagem, das nossas famílias. Eu coloquei aqui a família da mãe e a família do pai. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa primeira casa, que é a casa materna. Existem muitas pessoas que têm dificuldade com os pais, dificuldade com a mãe, e alguns pais, inclusive, às vezes exigem que os filhos os sustentem naquilo que a gente chama ali um pouquinho de uma quebra da hierarquia. E você, como que funciona na sua casa? Da mesma forma, os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, até pelo menos aquela formação inicial. Vamos colocar aí até os 18 anos, pelo menos. Será que isso acontece? E você teve esse aporte, esse sustento dos seus pais? Você quer repetir com os seus filhos aquilo que os seus pais fizeram com você? Ou você quer ir um pouco além? Como que você lida com isso? E aqui, gente, não tem como não falar da questão da mãe, que é a nossa primeira casa. Quando a gente chega, a primeira casa que nos acolhe é esse útero materno. Então, para falarmos da nossa tão sonhada casa própria, do nosso tão sonhado sustento, da nossa matriz, a gente precisa falar um pouquinho da nossa relação com a mãe. A relação com a mãe é muito simbiótica, até uns 3 anos a criança fica ali muito vinculada com a mãe. E com o passar do tempo, até aquele sofrimento que a mãe carregava, a preocupação, a conta no final do mês que não ia ser paga, isso tudo pode passar para a gente, você sabia disso? Então é muito importante nós deixarmos as memórias, as dores, as preocupações da nossa mãe com ela, mas também honrarmos esse útero que nos acolheu. Aqui eu estou falando primeiro de mãe biológica. Nós vamos falar que a honra à vida é um primeiro passo, a honra a essa primeira casa, esse útero materno que nos acolheu e nos permitiu a vida, é um primeiro passo para outra segunda casa, que é a sua tão sonhada casa própria. Então hoje nós vamos fazer um exercício muito simples, mas muito efetivo. Você vai escrever o nome da sua mãe, você vai escrever o seu nome e você vai lembrar
3 motivos que você tem para agradecer a sua mãe. Adara, não conheci minha mãe, sou órfão, nunca vi, fui criada por tia, por parentes. Ok, procure saber o nome da sua mãe e agradeça a vida que ela lhe deu. E agradeça também a essa segunda mamãe. Eu vou chamar a mãe biológica de mãe, a mãe adotiva de mamãe. E você então vai fazer uma gratidão às duas. Aquela que te deu a vida, que te deu a primeira casa, a primeira moradia, e a segunda mamãe que lhe deu o afeto, a relação afetiva. Que seja quem for que fez essa função para você, hoje você vai agradecer essa pessoa. Porque você teve comida, porque você teve um local para dormir, porque você teve pessoas que te levaram para a escola, porque você teve pessoas que te cuidaram. Esse vai ser o primeiro exercício da nossa jornada. Agradecer às nossas mães. Aqui eu coloquei pessoas que estão em boa relação afetiva com a mãe. Pode ser que você não esteja assim hoje, pode ser que você esteja rompida ou rompido com sua mãe, pode ser que você não queira vê-la, pode ser que seja muito difícil lidar com ela, que ela seja tóxica, que ela seja abusiva, eu entendo. Então o que você vai fazer nesse caso? Você vai se aquietar um pouco e vai permitir que você entre em contato com ela, nem que seja no pensamento, só na emoção, e deixa liberar um pouquinho. Se você tiver tristeza, se você tiver mágoa, se você tiver ressentimento, fala para ela de onde você estiver, não precisa entrar em contato propriamente dito, você pode fazer esse exercício em casa, na sua cama, falando tudo aquilo que está dentro de você, deixa sair, deixa liberar e depois se permita liberar um pouquinho esse perdão, essa relação, esse ressentimento, pois guardar coisa ruim faz com que a gente não permita que entre as coisas boas da vida. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro exercício e é muito importante que você visualize a sua casa nova. Mas antes, precisamos agradecer a nossa primeira casa, que é o nosso útero materno. E para aqueles que ainda pensam em entrar em contato com a mãe, refazer os vínculos, sucesso, boa sorte, vá em frente. Para aqueles que isso ainda não é impossível, que aquilo que você vê como algo muito difícil, não tem problema. Respeite o seu tempo. É muito importante diferenciarmos vínculo, que foi o que a gente trabalhou hoje, a honra à vida, de relação, de se relacionar, de estar bem com essa pessoa. Pode ser que não seja possível, tá tudo bem. Mas o vínculo precisa ser honrado, esse enraizamento, esse aterramento que vai permitir o seu aterramento, a sua casa própria chegar. A gente vai começar a fazer hoje, tá bom? E no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar a nossa segunda raiz, que é o nosso pai. Enquanto isso, você vai visualizando a sua casa e lembre-se, honrando a sua primeira casa, esse vínculo materno, vínculo com a sua mãe. Eu honro a minha mãe, eu honro todas as mulheres que permitiram que a vida chegasse até mim e honro a mãe de vocês. Seja aquela que lhe trouxe esse presente, essa dádiva que é a vida, seja aquela que te cuidou, que te criou, e a ela também o nosso muito obrigada. Até o nosso próximo encontro.